Sabe, existe um paradoxo que está bem no coração da fé cristã. Se Deus é soberano em tudo, inclusive na salvação, qual é o nosso papel nisso tudo? Essa é uma das tensões teológicas mais antigas e mais fascinantes que existem. E hoje vamos explorar uma perspectiva que tenta desvendar exatamente este mistério. O dilema é basicamente este. De um lado, a teologia fala muito sobre a soberania de Deus, mas do outro lado, a gente lê passagens como o João 3,16, ouve a história do ladrão na cruz e parece claro que existe uma decisão humana ali, uma escolha. Então, como é que essas duas ideias podem ser verdade ao mesmo tempo? Bem, segundo uma visão teológica bem específica, a resposta começa por definir o que a gente realmente quer dizer com escolha. Ok, vamos a fundo nisso. O primeiro passo para a gente começar a desembolar esse nó é entender o que realmente significa livre-arbítrio dentro deste contexto. A definição que vamos ver agora é, na verdade, a chave para todo o argumento que vem a seguir. Então, aqui está a definição que muda o jogo. Livre-arbítrio não é só a capacidade de olhar para o bem e o mal e escolher um deles. É isso, mais o poder de realmente executar essa escolha. É ter não só a vontade, mas também a força, a capacidade de fazer o bem de forma consistente. Com essa definição em mente, o argumento começa a fazer mais sentido. E é aqui que a coisa muda de figura. De acordo com essa visão, depois da queda lá no Jardim do Éden, a humanidade perdeu essa forma pura, completa de livre-arbítrio. Aquela capacidade de naturalmente escolher e fazer o bem deixou de ser o nosso estado padrão. Certo. Então, se essa capacidade perfeita se foi, como é que ficou a vontade humana? Quais são as consequências disso? Porque essa mudança é profunda e, segundo essa linha de pensamento, define a nossa condição natural hoje. O contraste aqui é gritante. Antes da queda, a capacidade era total. Agora, a inclinação natural do coração humano por si só pende para o mal. Pensemos no exemplo prático. Se alguém decidisse hoje, com toda a sinceridade, a partir de agora eu não vou mais pecar, essa pessoa conseguiria? A resposta honesta, muito provavelmente, seria não. E é isso que ilustra essa mudança fundamental. E essa citação leva a ideia a um outro nível. Não se trata só de uma fraqueza, de uma tendência. A linguagem usada é muito forte. É um estado de morte espiritual, uma completa incapacidade de, por conta própria, escolher o bem espiritual. Bom, diante dessa incapacidade toda, a pergunta que fica é: como é que a salvação se torna possível então? É aqui que a resposta vira o jogo. O foco sai completamente da nossa ação e vai para a iniciativa de Deus. É o momento em que a soberania divina se torna o ponto central de tudo. Este processo mostra Deus como o grande protagonista, em cada uma das etapas. Repara, Ele não só escolhe, ama e chama de fora para dentro. O ponto crucial é a obra que acontece dentro da pessoa. Ele mesmo gera a vontade de querer, o querer, e depois Ele mesmo dá a capacidade de efetivar essa fé, o realizar. E aqui vem a objeção mais óbvia. A pergunta que provavelmente está na cabeça de muita gente. Espera aí. Se Deus faz absolutamente tudo, desde o querer até ao fazer, que papel nos resta? Nós somos só robôs num plano divino? Vamos ver como essa teologia responde a isso. A resposta dentro dessa visão é um sonoro não. A soberania de Deus não anula a resposta humana. Na verdade, ela a possibilita. Mas aqui está o detalhe. A nossa resposta não é a causa da ação de Deus. Ela é o resultado. Portanto, o ponto central é este. O arrependimento e a fé não são vistos como a condição que a gente apresenta a Deus para ele agir. Pelo contrário, são a consequência da ação dele em nós. São dons. Quando uma pessoa crê, segundo essa perspectiva, essa é a primeira evidência visível de que Deus já estava trabalhando no coração dela, dando a ela a capacidade de responder. Para ilustrar essa transformação que acontece por dentro, existe uma metáfora bíblica que é, uau, super poderosa. Ela descreve exatamente essa mudança radical que torna a fé possível. E essa imagem, ela diz tudo, não é? Um coração de pedra é frio, duro, insensível, incapaz de responder. Já um coração de carne é vivo, pulsante, capaz de sentir. É essa cirurgia divina, essa substituição, que é apresentada como a obra central de Deus que nos capacita a ter fé. E não é só essa metáfora, não. A Bíblia usa várias outras imagens para reforçar essa ideia. Deus não empurra, Ele atrai com cordas de amor. Ele tira a venda espiritual para que a gente possa enxergar. Ele desobstrui os ouvidos para que a gente possa ouvir. É sempre uma intervenção divina que restaura a nossa capacidade de responder. Em resumo, para fechar a história toda,
Essa perspectiva resolve aquela tensão inicial lá do começo de uma forma bem radical. Ela atribui a soberania total e completa da salvação a Deus. Da escolha inicial, lá na eternidade, até a nossa resposta final de fé, tudo é visto como uma manifestação da sua graça e do seu poder. Isso nos leva a uma reflexão final que é muito poderosa. Se a fé é um dom que resulta da obra de Deus em nós, então o que significa crer? Nessa visão, crer deixa de ser a causa da salvação para se tornar a sua primeira e mais bela consequência. Uma ideia que, sem dúvida, muda muita coisa e nos convida a continuar a refletir sobre isso.